Olá, irmãos, a paz de Jesus, tudo bem com vocês? Eu sou a Alexandra, sou aqui da Diocese de Maringá, no Paraná, no interior do Paraná, onde todo mundo fala amor, porta, portão, é isso mesmo, bem interior do Paraná. Participo do grupo de oração Divina Chama, da Paróquia Divino Espírito Santo. E neste tempo eu estou aí no Núcleo Nacional, assessorando a nossa querida coordenadora Candice, assessorando ela nas expressões de dança e teatro. Quero dizer que é uma alegria imensa poder estar aqui e conversar um pouquinho com vocês sobre arte. Eu sou apaixonada por arte, eu acredito demais no poder que a arte tem de transformar o outro e também transformar o meu interior. A arte faz isso conosco, né? Então, poder estar aqui e falar um pouquinho com vocês, para mim é sempre um prazer e uma alegria. Quero dizer que eu amo vocês, pessoal do Piauí, vocês são maravilhosos, amo demais vocês, a arte de vocês me aproxima de Deus, viu? Então, desde já, Deus abençoe vocês, Deus abençoe o sim de vocês, não parem nunca, porque o mundo precisa da beleza da nossa arte para não cair em desespero. Amém? Bom, então hoje quero falar um pouquinho com vocês sobre construção de personagem e palhaçaria. Por que eu disse e palhaçaria? Porque não é a mesma coisa. Então eu vou conversar aqui, separar aqui essa conversa em duas etapas. Primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre construção de personagem e depois eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a arte da palhaçaria, o construir um palhaço, tá certo? Bom, eu separei aqui algumas dicas, né, de como criar um personagem, né? Porque muitas vezes nós estamos lá, nós pegamos o roteiro, nós pegamos lá as nossas falas, e aí? Como é que vai ser esse personagem? Como que eu vou criar? Como é que eu posso criar esse personagem? Então eu anotei aqui mesmo algumas dicas para você seguir para construir o personagem. Quero dizer que seria fantástico que tudo isso fosse presencial, porque quando a gente faz essa formação de criação de personagem presencial, a gente consegue se expressar melhor, a gente consegue fazer alguns exercícios, alguns jogos teatrais para a gente entender essa criação de personagem. Eu tive a oportunidade de fazer algumas formações nesse sentido e vou passar aqui também para vocês alguns testemunhos, beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala em personagem, nós estamos aqui falando de pessoa, a pessoa que eu vou interpretar, ok? Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a personagem que eu vou interpretar, ela precisa ser respeitada, porque primeiramente ela é um filho de Deus. Por exemplo, se eu vou interpretar uma prostituta, se eu vou interpretar um drogado, se eu vou interpretar um bêbado, eu preciso respeitar a verdade de vida dessa pessoa. Então eu vou ter cuidado ao falar dessa pessoa, eu vou ter cuidado ao interpretar essa pessoa, né? Eu não preciso tirar sarro, eu não preciso rebaixar essa pessoa, independente da personagem que eu vou criar, ok? Respeito acima de qualquer coisa quando eu estiver interpretando essa personagem, ok? Dei só alguns exemplos para vocês. É legal também dizer que a construção do personagem ela vem de dentro para fora, porque eu acabo levando até o outro as verdades dessa personagem, as verdades dessa pessoa que eu estou interpretando. Porque o personagem, quando ele não é bem construído, ele acaba ficando falso, ele acaba virando uma cópia. Sabe aquelas... Não sei se você já prestou atenção, mas tem alguns atores
que parece que não importa o papel que ele faça, parece que é sempre o mesmo ator, sempre a mesma pessoa, né? É um personagem que não foi bem construído, né? Porque o personagem que ele é bem construído, ele é único. Senão a gente acaba ficando uma cópia, né? Eu sou a cópia daquela pessoa, eu sou a cópia daquela atriz, eu sou a cópia daquela personagem, né? Por isso que a gente diz que o personagem tem que ser bem construído de dentro para fora, e é isso que eu vou fazer aqui com vocês, vou dar esses passos aqui, essas dicas, né? Eu me lembro que eu fiz uma personagem, era uma velha, bem coroca, bem ranzinza, bem chata, e eu estudei muito para fazer ela. Então, meu irmão caprichou na maquiagem, a gente fez um monte de ruga, né? Deixei a boca dela assim pra baixo, pintei o cabelo de branco, usava touca, vestidão, cachecol, meia, enfim, andador, enfim, era uma velha. E eu me lembro que quando acabou, uma das vezes que a gente apresentou esse teatro, meu amigo me chamou e falou: Ale, tem um cara aqui que quer conhecer você, ele quer, né, falar com você porque ele gostou demais da sua personagem. Enfim, era uma velha super divertida, engraçada, enfim, era uma comédia. E quando eu cheguei para falar com ele, eu conheci a pessoa. Aí ele falou assim: não pode ser você, Alexandra. Não, para com isso, menino, eu achei que fosse uma atriz bem mais velha, não sei o que vocês chamaram, vocês convidaram ela para participar. E aí foi muito legal que eu pude sentar com essa pessoa e a gente conversar horas sobre construção de personagem. O quanto isso é importante. E de fato, eu levei a verdade daquela velhinha, né, chata, encrenqueira, eu levei aquela verdade para as pessoas. As pessoas acreditaram nela, né? Então, eu construí aquela velhinha, né? E foi muito legal isso para mim, porque eu pude ver como foi importante todo o estudo que eu fiz para construir essa personagem. Pensando nisso é que eu fiz aqui, trouxe algumas dicas de como criar personagem, tá certo? Bom, primeiro, para construir o personagem, eu mergulho em Deus. Peço ali toda a inspiração de Deus para aquela personagem. O que Deus espera daquela personagem? É o momento que eu vou rezar, é o momento que eu vou me entregar, é o momento que eu vou dizer para Deus que Ele pode vir e construir em mim, me ajudar, ser a fonte da minha inspiração para conseguir construir aquela personagem. Momento meu com Deus, né? Alexandra, mas mesmo se eu for ali, né, vamos falar aqui que muitos teatros que nós fazemos, nós temos ali a interpretação do inimigo, né? Vou pedir a inspiração de Deus para interpretar o inimigo? Entenda, você vai pedir a inspiração de Deus para que você possa passar para as pessoas a verdade. O que o inimigo é para nós, de verdade? É uma pessoa que nos destrói, não é? Ele quer a nossa destruição por sermos filhos de Deus. E é essa verdade que eu preciso passar para as pessoas. Não é mais aquela verdadezinha que a gente via por aí nas personagens que faziam o demônio. É um ser engraçadinho, com um tridente na mão, com chifrinho, com rabinho, capa preta. Não é. Então, se eu vou passar a verdade dessa personagem, sim, eu posso pedir a inspiração e a ajuda de Deus para levar para as pessoas o que o inimigo de Deus verdadeiramente é e faz com a humanidade. Né? Então, é nesse sentido de pedir a inspiração de Deus, para Deus te ajudar a passar a verdade daquela personagem. Tá certo? Então, eu mergulho, né, e peço a inspiração. Depois eu tenho que analisar todo o roteiro. Tudo aquilo que vai ser falado, tudo aquilo que vai ser feito, toda a proposta ali daquela peça, daquele roteiro, eu preciso entender, preciso compreender ali o roteiro todo. Depois, para ficar mais fácil, para a gente poder estudar, a gente pode criar uma história, um passado para essa personagem.
É lógico, se for um santo, né, que a gente já conheça a história, isso acaba ajudando, porque a gente consegue pesquisar e tudo mais. Mas é importante você trazer essas 5 perguntinhas que eu vou fazer para você. É importante você trazer para o teu personagem que você está criando, né? As perguntas são 5, ó. Quem é você? O que você faz? Quando você faz? Onde você faz? E por que você faz? Quando eu trago a resposta dessas 5 perguntas para minha personagem, eu já estou criando essa personagem com esse passado de quem sou eu, o que eu fiz, quando que eu fiz, aonde que eu fiz, por que eu fiz isso. Entenda, eu vou construindo uma história, eu vou construindo um passado para me ajudar a interpretar este personagem, né? A partir daí, então, eu vou dar vida a esse personagem em cima das 4 dimensões humanas, que é a dimensão biológica, social, psicológica e espiritual. Vamos lá. Dimensão biológica são as características físicas dessa personagem. Cor de cabelo, estilo de roupa, se é um teatro de época ou não, né? E aqui vai algumas dicas, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer a apresentação da Paixão de Cristo e a gente vê alguma pessoa de óculos ou a gente vê uma pessoa de relógio, a gente precisa construir os personagens de acordo com a época, ok? Quais são as manias dessa personagem? Como é a voz? É muito legal quando a gente vê um teatro e a gente percebe que não é a voz da pessoa e ela consegue manter aquela voz durante o teatro todo. Isso é muito legal, né? Então, como que a gente consegue isso? Estudando, ensaiando, pesquisando, treinando na frente do espelho as nossas falas, enfim. Tudo isso são características biológicas, né? O jeito dela andar, o jeito que essa personagem senta, levanta, qual é a idade, né, dessa personagem. Então, essas características físicas fazem parte da dimensão biológica, que é muito importante a gente saber sobre nosso personagem, aquele personagem que a gente vai estar interpretando, certo? Tem a dimensão social, e aqui vai entrar toda a questão da classe social dessa personagem, como que é a educação dela, a cultura dela, até onde ela sabe ou não, qual é a profissão, como é a vida familiar. Gente, tudo isso enriquece demais na hora que eu estiver fazendo e criando a personagem. Ok? Acredita em mim. É muito importante cada passo desse, tá? Dimensão psicológica. Quais são os medos dessa personagem? Quais são os sonhos? Quais são as emoções que ela carrega aqui dentro? Os sentimentos? Qual é o temperamento dessa pessoa, dessa personagem, né? Isso pode ajudar muito também, saber os temperamentos, né? Estudar um pouquinho sobre temperamentos e colocar isso também na criação desse personagem. E a dimensão espiritual. Essa dimensão espiritual é em relação a essa personagem. Ela tem alguma religião? Quais são os dons dela? O que ela traz dentro do coração em relação a Deus? Então é toda essa parte espiritual mesmo, ou a ausência dela, né? Vamos pensar que a gente vai interpretar aí o inimigo de Deus, né? Então é essa parte religiosa ou a ausência dela, ok? Depois de definir e passar por todos esses passos, é hora da gente praticar. É hora, aquele momento dos ensaios, por exemplo, em que a gente pode ter um momento de criação do personagem, do ensaio, do treinar o jeito de andar, treinar o jeito de falar, treinar com
com o meu irmão de ministério. É hora de experimentar na pele quem é essa personagem. Eu me lembro, gente, que foi até o Marcelo, lá de Piracicaba, que deu essa formação sobre construção de personagem. E ele fez uma experiência muito forte conosco sobre um teatro que ele tem lá com a companhia dele. E essa peça se passava em um lixão. Então, a gente foi criando o personagem de acordo com essa realidade. A realidade de estar vivendo num lixão, sem nada para comer, sem nenhuma higiene, enfim, né? Tudo que você imagina, né? De todo mundo passando fome. E ele foi nos levando e a gente foi construindo, né, toda a dimensão biológica, social, psicológica e espiritual. E a gente foi respondendo aquelas 5 perguntinhas que eu falei ali para vocês. Gente, foi uma das experiências mais fortes da minha vida. Foi a partir daquele momento que eu vi o quanto era importante eu estudar a personagem que eu ia interpretar para poder levar a verdade até o outro. Então isso é muito sério, né? Não podemos mais fazer de qualquer jeito, não podemos mais deixar tudo para a última hora. Nós temos que estudar, nós temos que criar, nós temos que ter momentos com o pessoal do nosso ministério para a gente ensaiar, para a gente fazer dinâmicas, para a gente fazer jogos teatrais, para a gente melhorar a expressão corporal, expressão facial, tudo isso, gente, né? Se a gente for parar para pensar, os atores seculares, eles arrasam nisso, né? Eles fazem tudo o que eles precisam fazer em nome da arte, pela arte. E nós também temos que fazer o nosso melhor para apresentar o nosso Jesus para as pessoas, para apresentar a verdade, para apresentar o evangelho para as pessoas. Então vale muito a pena a gente parar, a gente estudar, a gente ter um momento de criação, a gente ter um momento de experimentar na pele aquela personagem, para depois a gente levar isso para o outro, para depois a gente evangelizar, para depois a gente seguir com o roteiro da nossa peça. Então, gente, construção de personagem é algo que tem que ser levado muito a sério por nós. E essas dicas eu acredito que vai te ajudar um pouquinho, pelo menos deixar aí uma sementinha assim, ó, de curiosidade, para que você pesquise mais, para que você estude mais em cada personagem que você vai fazer, ok? Sempre lembrando também que a minha arte, ela não pode brincar com nada daquilo que é sagrado na nossa igreja. Sagrado está relacionado à santidade, está relacionado a ser vedado de qualquer profanação. Então, se eu vou interpretar um santo, se eu vou interpretar Jesus, se eu vou interpretar Nossa Senhora, se eu for interpretar um anjo, eu não posso levar as pessoas a rirem daquela personagem, porque isso se torna brincar com aquilo que para nós, Igreja Católica, é o mais sagrado. Posso brincar com outras personagens, mas aquilo que é sagrado para nós, vamos estudar um pouquinho, vamos pesquisar um pouquinho, vamos criar essa personagem sem tirar sarro de Nossa Senhora, dos anjos, dos santos, de Jesus, todos os seres celestiais, vamos colocar assim, porque isso é sagrado na nossa igreja. Amém? Tomem cuidado com as roupas, com os figurinos, tudo isso faz parte de uma construção de personagem aí, tá certo? Espero ter contribuído um pouquinho e agora eu quero falar com vocês sobre a palhaçaria, sobre a construção do eu palhaço. Já volto com vocês.
Ei, agora sim, vamos falar sobre palhaçaria, falar sobre a construção do palhaço agora, beleza? Eu também fiz aqui algumas anotações daquilo que é mais importante a gente prestar atenção na palhaçaria. Eu acredito que evangelizar é a gente se colocar a serviço do outro e levar também a alegria para o outro. O mundo já é triste demais, gente. A gente vê quantas tragédias, quanta coisa triste acontece, né? Quanta miséria o mundo apresenta para nós. Então eu acredito demais que a gente também é chamado a levar a alegria para as pessoas, né? São Felipe Neri dizia: Deus me livre do pecado e da tristeza. E pensando nisso, então, gostaria de pedir que você voltasse os seus olhos um pouquinho para a arte da palhaçaria, que é uma arte muito antiga e que nós estamos tentando agora levar também para evangelização com a arte, tá certo? Mas eu preciso dizer para você que o ser palhaço não é simplesmente colocar lá uma roupa colorida, engraçada, uma peruca na cabeça, fazer uma maquiagem aleatória, sem significado nenhum. O ser palhaço é muito mais que isso. E eu quero falar um pouquinho sobre isso com você hoje, ok? O palhaço, ele é um ser muito antigo, né? Só para vocês terem uma ideia, assim, na época de reis e rainhas e castelos, né? E realeza, eles eram conhecidos como bobos da corte, como os bufões da época, que faziam o rei rir, os convidados do rei rir. E olha só que interessante, o bobo da corte era o único que podia falar verdades para o rei brincando e não correu risco nenhum de ser preso na masmorra ou de ser levado à forca. Ele podia levar as verdades para o rei. E é legal a gente pensar hoje no palhaço, por exemplo. O palhaço hoje, a arte da palhaçaria, ela entra em qualquer espaço. Qualquer lugar é lugar de levar um palhaço. Mas para isso a gente precisa estudar, a gente precisa descobrir o palhaço que há em nós, construir o palhaço que existe em nós. Qualquer pessoa pode fazer palhaçaria, qualquer pessoa tem aí dentro um ser palhaço, todo mundo pode. Então é uma arte muito antiga. E eu já quero dizer para vocês que existem vários pensamentos em relação ao palhaço, existem vários estudos. O que eu fiz? Eu li alguns artigos, vi algumas coisas, peguei algumas coisas interessantes para nós que queremos evangelizar com o palhaço. Se você parar para ler, você vai encontrar outros artigos que seguem por outras linhas. Enfim, você pode ficar livre para pesquisar, para procurar, para estudar. Existem muitos vídeos no YouTube para ajudar nessa construção. Existem hoje muitos cursos online também em relação ao palhaço. Então você pode pesquisar essas outras linhas aí de pensamento do palhaço, ok? Eu li algumas coisas, peguei o que é importante para nós, que vamos evangelizar, tá certo? Deixa eu pegar aqui. O palhaço, então, gente, ele é aquele ser que chega de mansinho, vai tomando espaço, faz uma brincadeira com um aqui, faz uma gracinha ali, tropeça aqui, cai ali. E quando a gente se dá conta, todos nós já estamos envolvidos com o palhaço. Ou a gente está rindo, ou a gente está conversando com ele, ou ele está usando a gente para fazer o pessoal rir. É assim, ele é esse ser que onde ele chega, ele chama a atenção mesmo para ele. No nosso caso, nós vamos chamar a atenção para nós, mas nós vamos falar do amor de Deus para as pessoas, né? Falar do nosso Cristo, falar das verdades do Evangelho com o ser palhaço. O que é, né? O palhaço, ele é uma pessoa
desengonçada. Ele é uma pessoa que atrapalhada, onde ele chega ali o clima muda. Sempre gosto de dizer que uma das experiências mais fortes que eu tive com o palhaço foi um dia terrível. Tudo aconteceu de ruim comigo naquele dia. Eu fui pro ponto onde eu pegava circular, pegava ônibus para ir pro trabalho. E tava chovendo, tava frio, tava muito cedo, tava atrasada. Pensa naquele dia, né? E as pessoas foram chegando ali próximos também, mas ninguém conversou, ninguém falou bom dia, ninguém, inclusive eu. Tava feliz da vida aquele dia, né? E de repente, do nada, a gente escuta ali uma buzina, a gente olha pro lado, tem um palhaço passando 7 horas da manhã, debaixo da chuva, né? Tava chovendo, gritando assim: Nossa, que dia lindo, gente! Olha que dia lindo, o dia tá lindo! A gente fez um minuto de silêncio ali, porque ninguém entendeu aquilo. Mas, a partir daquele momento, as pessoas que estavam ali naquele ponto de ônibus junto comigo, a gente começou a dar risada, que a gente achou aquilo, meu Deus, né? Que tá acontecendo, né? Aí um puxou conversa, o outro puxou conversa, a gente já falou bom dia, a gente já perguntou para onde que a pessoa ia, a gente já subiu no ônibus conversando. Veja, ele só passou e disse bom dia, o dia tá lindo hoje. Tudo isso, essa frase, fez com que todas as pessoas que estivessem ali perto de mim mudassem. O clima mudou, a tensão passou. Por quê? Porque um ser chegou, falou uma frase só e mudou. Ele foi extremamente verdadeiro conosco. E o palhaço é isso, gente. O palhaço é um ser desengonçado, atrapalhado, engraçado, mas que é extremamente verdadeiro. O palhaço sempre vai falar e ser a verdade. Sabe aquela coisa de um palhaço chegar perto de você e fingir que tropeça? Fingir que tromba? Fingir. Isso não dá certo. Porque o palhaço, ele é verdadeiro, ele leva a verdade para as pessoas. Dizem que o palhaço é uma criança com 7 anos de idade. 7, 8 anos de idade. Você já observou uma criança nessa idade? Gente, eles são extremamente verdadeiros e sinceros. Se eles gostam, eles gostam. Se eles não gostam, eles não gostam. Se eles sabem, ok. Se eles não sabem, eles falam que eles não sabem. Eu sou professora e os meus alunos têm essa idade, então eu me divirto muito. Porque, de fato, o palhaço é esse ser inocente que leva a verdade para as outras pessoas. Ele é uma criança extremamente sincera. Então, o meu palhaço, o teu palhaço é uma criança. Uma criança que fala a verdade. Uma criança que vai passando e vai derrubando as coisas. Uma criança que tropeça. Uma criança verdadeira. Gostou? Não. Tô bonita? Não. Gostou? Gostei. Tá bonita? Tô. Fala sempre a verdade. Ok? Então a primeira coisa que a gente tem que saber, palhaço ele vai sendo construído. Um dos cursos que eu fiz sobre a palhaçaria, a gente foi construindo cada detalhe, assim, a gente foi passeando mesmo pela nossa vida e a gente foi descobrindo a Alexandra com 7 anos de idade. A Alexandra, com 7 anos de idade, era extremamente tímida e, por ser tímida, ela era extremamente atrapalhada. Eu era aquela pessoa, aquela criança que todo mundo tinha que fazer silêncio. Eu chegava, eu tropeçava. Né? Entrar na igreja, né? Na hora da missa, né? Todo mundo em silêncio. Quem que tropeçava? Alexandra. Porque de tão tímida que eu era, eu também era a mais desastrada, a mais atrapalhada, né? Então, a minha palhaça, ela é assim. Desde o jeitinho dela andar, até o jeitinho dela olhar, até o jeitinho dela falar. Ela é essa criança tímida com 7 anos que é extremamente atrapalhada. Essa é a minha palhaça. E ela é sinceríssima. Tudo que você perguntar para ela, pode ter certeza que ela vai te responder na sinceridade, sem medo do que você vai pensar. É uma criança que não tem medo
de ser aquilo que ela é. Não tem medo do que os outros vão pensar dela. Essa é a Alexandra palhaça, essa é a minha palhaça. A minha palhaça é exatamente assim. E a gente vai conseguindo construir esse palhaço, descobrir esse palhaço, fazendo o quê? Brincando. Você vai aí marcar com o seu ministério de dança e teatro e vocês vão brincar. Vocês vão pegar jogos teatrais, dinâmicas e vocês vão brincar. Quanto mais eu brinco, mais o meu palhaço é engraçado, mais o meu palhaço é espontâneo, mais eu consigo lidar com aquilo que é inesperado, consigo lidar com aquilo que ninguém estava esperando, sair, né, de algumas situações que eu não estava esperando, né? Então, quanto mais eu brinco com o meu palhaço, mais engraçado ele vai ser. E mais sincero, mais verdadeiro ele vai ser com as pessoas, ok? E aí tem alguns pontos, né? Sobre o palhaço que eu gostaria de trazer aqui para vocês, né? Por que, por exemplo, que a gente traz o palhaço para a evangelização? O palhaço, gente, ele entra em qualquer lugar. Ele entra num congresso, ele entra num hospital, ele consegue entrar num presídio, ele entra no hospital, ele entra num asilo, ele entra num orfanato, ele entra numa favela, ele entra aonde a gente quiser levar ele. Tem um testemunho de um rapaz que ele foi fazer uma ação de palhaçaria numa favela. E lá na favela, ele estava lá brincando e conversando com o pessoal, chegou um rapaz e conversou com ele também, e ele foi super sincero com o rapaz, ele foi ele, com 7 anos de idade, entendeu? No final de tudo, as pessoas meio apreensivas, assim, perguntando para ele, né? Nossa, você viu com quem que você conversou? E ele falou, eu conversei com um rapaz ali que chegou para perguntar umas coisas para mim. Aí as pessoas falaram, pois é, ele é o que manda aqui na favela, ele é o dono do tráfico aqui. E veja, o palhaço entrou, o palhaço conversou, o palhaço levou verdades para aquela pessoa que era extremamente temida ali para aqueles moradores daquela favela. Então o palhaço ele entra em qualquer ambiente. Nós podemos levar alegria, levar Jesus, levar o amor de Deus para as pessoas em todos esses ambientes com a evangelização com o palhaço, tá certo? Por isso que a gente tem falado tanto dele e trazido também tanto ele, né? Eu já tive a experiência de participar de alguns projetos Jesus no Litoral com o palhaço e os testemunhos que a gente tem e as pessoas que a gente consegue amar e abraçar e trazer para perto de Jesus com a palhaçaria é demais. São muitos testemunhos de pessoas que estavam longe, que se sentiram amadas e acolhidas por Deus com uma encenação de uma palhaçaria no meio da praia, ali na areia, nos guarda-sóis ali. Então, é por isso que a gente tem levado essa arte para a evangelização, ok? Como eu disse para vocês, o palhaço ele é verdadeiro e uma coisa que é muito legal do palhaço é que eu preciso aprender a brincar com aquilo que é defeito em mim. Por isso que a gente tem que ter maturidade para ser palhaço, porque as pessoas vão rir daquilo que para mim é ridículo, que para mim é um defeito. O defeito do meu corpo, eu posso usar isso para que as pessoas possam rir desse meu defeito. Vou dar um exemplo para vocês. Não chega a ser, não é uma questão de defeito, mas lá na época medieval, os bobos da corte eram aquelas pessoas que tinham algum defeito físico. Altos demais, gordinhos demais, baixos demais. Não tinham um braço, não tinham uma perna, eram corcundas. Então, hoje, quando a gente vai estudar o palhaço, a gente aprende a brincar com os defeitos que a gente acha que tem. Uma orelha grande, um nariz grande. O nariz é grande, gente. Um nariz grande. A gente aprende a brincar com os nossos defeitos e a gente empresta isso para o outro rir. A gente empresta isso para alegrar o outro.
Entende? Então, a gente tem que aprender a brincar com os nossos defeitos. Eu tenho uma amiga aqui que ela é muito gordinha e a palhaça dela é encantadora. E por ela ser gordinha, ela usa uma saia que marca ali a cintura dela e é rodada, deixando ela mais gordinha ainda. Os lugares que ela chega, as pessoas já dão risada do jeitinho dela andar, do jeitinho dela falar, do jeitinho dela olhar. Ela mal fala, as pessoas já se alegram e já dão risada dela. Imagina quando ela abre a boca para falar do amor de Deus. Né? Então, isso é muito legal. A gente empresta aquilo que a gente acha que é defeito em nós para que o outro possa rir. Vou dizer para vocês, por exemplo, na maquiagem, né? A gente vê algumas maquiagens de palhaço por aí. Ah, eu faço um coraçãozinho aqui, uma estrelinha aqui, uma rosinha aqui, sem significado nenhum. Maquiagem do palhaço não é isso. Maquiagem do palhaço, eu também vou pegar aquilo que é defeito no meu rosto e eu vou evidenciá-lo. Não preciso fazer uma sobrancelha enorme, um olho enorme, uma bochecha enorme, uma boca enorme, um nariz enorme, a orelha. Vou pegar alguns pontos. Por exemplo, eu vou pegar minha palhaça de exemplo para vocês, né? Já que a gente falou dela e falou dos defeitos, deixa eu falar do meu defeito, né? Por exemplo, a minha palhaça, ela marca totalmente essa parte aqui, ó, porque minha boca é grande. A minha boca é grande, essa parte aqui assim é caída aqui no meu rosto. A gente fala que é o terror da mulherada, né? Esse bigode chinês aqui, ó. Eu evidencio ele na minha palhaça, então essa parte aqui da minha boca fica muito marcada. E o meu olhar, eu chamo atenção para essa parte do meu rosto e para os meus olhos. O restante, eu faço uma maquiagem simples. Não preciso carregar. Quanto mais eu carrego a maquiagem do meu palhaço, gente, isso vai escorrer. A gente está falando de evangelização, é no meio de uma praça, é no meio de uma rua, é no meio de um arrastão de pessoas cantando que Jesus é o Senhor. Então isso vai escorrer, e se isso escorre, eu posso assustar as pessoas com a minha maquiagem, ao invés de atraí-las aqui e falar do amor de Deus para ela. Então a gente tem que ter um pouquinho de discernimento nesse momento. Estuda o seu rosto. O que eu posso evidenciar? Qual é o defeito do meu rosto que eu posso deixar em evidência? Se a tua testa é grande, faz uma maquiagem aqui, ó, e os outros pontos deixa neutro. Se a sua boca é grande, igual, né, no meu caso, faz ela marcada, mas sem aquelas bocas de coringa, pelo amor de Deus. A gente não tem que assustar as pessoas, não. Evidencia ela. Se a minha bochecha é grande, deixa ela em evidência, mas os outros pontos do meu rosto deixa neutro. Não preciso passar maquiagem em todo o meu rosto. Posso chamar a atenção só para algumas partes para deixar mais exagerado, certo? A minha roupa é a mesma coisa. Eu vou chamar a atenção para aquilo que é defeito em mim, para aquilo que eu acho que é defeito. Eu não gostava muito de colete, de usar saia. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer esse teste. Quando eu fiz a aula e o curso de palhaçaria, a gente foi fazendo um teste. O que é legal para minha palhaça? Eu uso uma saia florida, eu uso uma meia que vem até o joelho, colorida também. Né? São cores que chamam a atenção para mim, que sou bem branquinha. Então eu uso vermelho, eu uso o amarelo, eu misturo o amarelo com o vermelho na minha palhaça, eu uso um acessório no meu cabelo. Tudo isso, gente, a gente vai construir brincando. Então é muito importante, né? Algumas maquiagens, eu uso pancake, baratinho, tá, gente? Não é pancake caro, não. Para evidenciar essa parte que eu falei, para evidenciar os meus olhos, eu só uso pancake nessa parte da minha boca aqui e nos olhos. O restante eu não uso pancake. Uso aqui um blush, né, bem rosinha na bochecha. Sobrancelha eu passo um lápis e faço uma voltinha aqui, mas nada que tenha que chamar a atenção para todo o meu rosto, né? Para ficar uma coisa assim, a pessoa não sabe para onde ela olha, né? Eu sou bem expressiva com o meu olhar, então é por isso que eu chamo a atenção também para minha sobrancelha, né? Tudo aquilo que eu vou fazer
A expressão tá na minha boca e no meu olhar. Então, é para onde eu chamo atenção aqui, ok? O nariz, gente, olha aqui o nariz. Não vou colocar ele, tá bom? Vou deixar ele aqui do ladinho. Nariz, a menor máscara que existe, né? A partir do momento que eu coloco ela, eu não sou mais eu sou a minha palhaça, né? Então, a gente tem um carinho gigante aí pelo nosso nariz. Dizem que o nariz do palhaço ele é vermelho assim porque ele vai ao extremo, né? É o extremo da alegria. Quando eu fico muito feliz, coradinha, meu nariz fica vermelho. Quando eu choro e eu tô triste, meu nariz também fica vermelho. Então, é o extremo das emoções, né? Por isso que o nariz do palhaço é vermelho, porque ele vai nessas extremidades aí da emoção. Figurino, maquiagem, nariz, roupa. O andar do palhaço, gente, ele também é um andar natural, extremamente exagerado. Mas o andar dele é natural, não é nada inventado. É o jeito que eu ando, mas eu exagero quando eu estou ali na minha palhaça, né? Quando eu estou sendo a Alexandra com 7 anos. Então eu vou exagerar nesse andar. O olhar dele é sincero, a gente tem que manter um olhar ali fixo nas pessoas, né? Nesse olhar eu consigo passar para as pessoas o quanto eu sou verdadeiro, o quanto eu sou generoso, o quanto que eu estou ali para emprestar os meus defeitos para que o outro possa rir. Vocês percebem que essa arte da palhaçaria, ela é linda. Eu posso dizer para vocês que eu já fui muito curada por Deus em um exercício de palhaçaria, né? Então, ao mesmo tempo que a gente quer levar o amor de Deus para o outro, transformar a vida do outro, o Senhor também pode nos transformar. Essa formação, essa conversa sobre palhaçaria, gente, nós poderíamos ficar assim um final de semana inteiro só falando sobre o palhaço e só falando sobre o construir o palhaço que existe em nós, descobrir o palhaço que existe em nós, colocar ele para fora, essa criança desengonçada com 7 anos, extremamente sincera e verdadeira. Eu espero que com essa conversa você sinta aí uma vontade de descobrir o palhaço que existe aí dentro de você. E nesse sentido, eu queria encerrar este momento com uma breve oração para que você sinta esse desejo, essa vontade, essa curiosidade de estudar mais tanto a construção de personagem quanto a construção do seu palhaço. Que o Espírito Santo desperte em você essa vontade de querer fazer o melhor, de levar o melhor para as pessoas, de levar o melhor que nós temos para a evangelização. Que o Espírito Santo possa mesmo incomodar o meu coração, incomodar o seu coração, para que cada vez mais a gente se entregue a serviço do outro. Que Deus abençoe muito vocês e tudo aquilo que vocês precisarem, conta comigo, ok? Um super beijo, tamo junto. Tudo que vocês precisarem, contem comigo, ok? Descubra o palhaço que existe em você e construa muito bem os personagens que você vai fazer a partir de agora. Beijo!